Namastê, queridos e queridas ouvintes. Sejam todos bem-vindos a mais esta edição do programa Lux Esotérica, que traz para vocês de segunda a sexta-feira sempre aqui os temas do ocultismo, do esoterismo, da teosofia. Aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho. E nesta fase do nosso programa nós estamos trazendo para vocês a temática das ciências e tradições ocultas. É aqui o material que nós estamos levando para vocês, procurando sempre trazer aí uma contribuição para a cultura espiritual de vocês. E nós estamos usando para esta nossa série de programas aqui o livro maravilhoso de Manly Hall, a sabedoria secreta das idades. É aqui o livro que nós estamos utilizando para levar este trabalho, ouvintes, que é realmente um livro fora de série, um livro que nós sabemos deveria já estar em português, mas não chegou até hoje, não sei por que cargas d'água, mas já pode ser encontrado em inglês, aí pesquisando na internet, e com certeza é um livro que vale muitíssimo a pena vocês procurarem lê-lo, nem que seja fazendo um esforço para buscar no inglês, porque ele traz realmente coisas realmente maravilhosas para a nossa cultura espiritual. E no dia de hoje nós vamos abordar mais um tema desse livro que vai nos falar das maravilhas da antiguidade. É a temática que nós vamos abordar com vocês, que nos fala de coisas que realmente existem dentro do ocultismo e muito da arquitetura que realmente traz realmente muitos mistérios para a nossa compreensão, pois, como disse um grande arquiteto e esoterista, a arquitetura é como a música que fica cristalizada, pois os mesmos princípios da harmonia celestial que nós encontramos na música existe também na arquitetura. Então, houveram locais sagrados na antiguidade que foram muito importantes, e nesse primeiro bloco do nosso programa de hoje nós vamos falar aqui de um desses locais. No segundo bloco nós vamos falar das 7 maravilhas do mundo antigo, mas para começar nós vamos trabalhar aqui com vocês a temática dos oráculos gregos. Nós estamos vendo aqui, aqueles que estão me assistindo também estão vendo uma página aqui do livro The Secret Teachings of All Ages, onde vocês veem o grande tripé das pitonisas do templo de Apolo, e obviamente que é uma representação artística desse templo, onde a pitonisa ficava exatamente sobre a fenda geológica aonde se encontrava aquele templo em Delfos, na Grécia. Então, sobre ele, Manly Hall nos diz o seguinte: o culto de Apolo incluía o estabelecimento e a manutenção do sistema de profecias que incluíam a comunicação entre os deuses e a humanidade, estabelecendo assim
uma espécie de futurologia, né? Que trazia também bênçãos dos deuses para os homens. E o início da história da Grécia tinha realmente uma quantidade muito grande de contos que falavam de árvores, de rios, de estátuas e cavernas, onde ninfas, né, os daimons que ocupavam esses locais e esses objetos, e que traziam então os oráculos. Então, mesmo que os autores cristãos tentem provar que as revelações oraculares eram, na verdade, comunicações demoníacas que vinham para enganar a humanidade, obviamente que ninguém tem coragem de atacar verdadeiramente a teoria dos oráculos, por causa das repetidas referências dos seus escritos sagrados, e principalmente porque muitas dessas profecias realmente se cumpriram. E o livro de Manly Hall também nos diz que os mais famosos oráculos da antiguidade eram justamente os de Delfos, de Dodona, de Trofônio e Latona, dos quais os carvalhos falantes de Dodona eram os mais antigos. E com certeza o mais famoso de todos eles é o oráculo de Delfos, né? Esse realmente não há como escapar, né, dessa referência a esse maravilhoso oráculo, porque abunda realmente na literatura esotérica a referência a esta maravilhosa localidade. E hoje, inclusive, se comprovou que existe realmente uma falha geológica que passa exatamente por baixo do templo do oráculo de Delfos, o que representa realmente a realidade do que se dizia, que ali haveriam gases sulfúricos e hilariantes e inebriantes que faziam com que as pitonisas entrassem justamente em êxtase e pudessem então fazer as revelações, os oráculos, né? E mesmo assim esse estado alterado de consciência que as pitonisas atingiam é um dos mistérios não resolvidos da antiguidade. E este nome Delfos, né, foi escolhido pelos gregos por causa da forma da caverna e o seu respiradouro que vinha das profundezas. O nome original do oráculo era Pito, e assim chamado porque suas seções tinham sido, segundo os gregos, a morada da grande serpente, a Piton, uma criatura temível que havia rastejado para fora de certas localidades das montanhas e se escondido exatamente naquelas rochas quando houve a destruição dos seres humanos por ocasião do dilúvio. E Apolo, subindo ao lado do Monte Parnaso, matou a serpente após um combate prolongado e jogou o seu corpo para baixo dessa fissura aonde se encontra o oráculo. E daquele tempo em que o deus Sol, apelidado de Pythian Apolo, deu oráculos então a partir daquelas fendas, e com Dionísio Apolo compartilhava a honra de ser o deus patrono de Delfos.
e a história da luta de Apolo com a serpente de Piton, então se diz também que o espírito daquela serpente, Piton, permaneceu ali em Delfos como representante do seu conquistador. E então se diz que uma determinada sacerdotisa era capaz de entrar em contato com Apolo, mas o que provocava esse êxtase era a subida pela fissura no solo do oráculo, daquele corpo em decomposição da serpente Piton. E o nome Pitonisa ou Pítia era dado à hierofante feminina desse oráculo, e significa literalmente aquela que foi jogada em frenesi religioso pela inalação dos vapores que vinham então daquelas fendas subterrâneas. E realmente as profecias que envolvem Delfos são várias, mas algumas delas realmente foram impressionantes, como por exemplo a dos pais de Pitágoras, que o levaram em tenra idade ainda para aquele oráculo de Delfos, aonde inclusive está nos seus portais estavam inscritas palavras de sabedoria que são repetidas até hoje, como o famoso Gnot Seton, ou seja, conhece-te a ti mesmo. E a pitonisa, tomando a criança que viria a ser Pitágoras, previu que a sua vida seria muito importante para os homens do futuro e que a sua obra seria relembrada por séculos e séculos. E os pais de Pitágoras, obviamente, ficaram encantados com aquela previsão, mas não tinham noção que realmente, passados já não só centenas, mas milhares de anos, já ainda Pitágoras é um nome relembrado. E o próprio nome Pitágoras também deve ter alguma relação com aquele templo, pois Pitágoras, na verdade, significa o local da serpente, ou como outros interpretam, a boca da serpente. A serpente que era realmente cultuada pelos egípcios como tanto o símbolo da terra e ao mesmo tempo o símbolo da sabedoria, justamente por ela andar esguia pela terra, se esconder pelas suas frestas e só aparecer nos momentos em que ela realmente dá o seu bote. E por isso que nós lemos, inclusive na Bíblia, os dizeres: sede sábios como a serpente. E Piton, Pitonisa e o oráculo de Delfos justamente envolve este simbolismo. E esta mística ascensão da consciência provocada pela inalação daqueles gases inebriantes, na verdade demonstra alguma coisa que o ocultismo e hoje também a própria psicologia conhece muito bem. Ou seja, de que o ser interno, o homem, a verdadeira alma que está dentro de cada um de nós é muito mais poderosa do que a nossa consciência vigílica. E ao paralisar ou provocar o êxtase, né? Porque êxtase quer dizer exatamente estar fora do ser,
fora do nosso eu. E é por isso que todas as práticas meditativas ou o yoga ou outras grandes tradições esotéricas buscam exatamente levar o homem a este êxtase. E as pitonisas eram totalmente dedicadas ao templo e não podiam se casar e tinham que ser realmente puras. E também esse fato facilitava esse êxtase místico, porque a mulher realmente tem um grande poder no plano espiritual, no plano astral. Nós temos dito isso aqui de várias maneiras e não nos cansamos de repetir, pois isso vai ser parte do conhecimento comum da humanidade dentro de pouco tempo, e quando realmente os planos invisíveis também fizerem parte da consciência da humanidade. Infelizmente, hoje ainda nós vivemos no plano físico, nós não temos consciência que nós habitamos simultaneamente outras dimensões. E a dimensão mais próxima, né, que nós chamamos aqui de espiritual, na verdade é o plano astral, o plano das emoções, o plano emocional, que nesse plano as mulheres têm um poder muito grande. O corpo astral das mulheres é positivo, nós podemos assim dizer que as mulheres são o poder mais forte no plano astral. E os homens que têm aqui no plano físico o corpo masculino, no plano astral tem uma maior dificuldade. Então nós podemos até dizer que esse próprio poder que até a cultura popular, né, afirma que as mulheres têm, a famosa intuição feminina, na verdade essa intuição é justamente esse sentido astral, essa percepção do mundo emocional que as mulheres têm. Então, quando as pitonisas entravam em êxtase e a sua consciência se elevava com os gases inebriantes, a consciência se desligava do físico, então se abria a porta para aquilo que hoje a psicologia chama de inconsciente, né? O inconsciente é muito mais poderoso e ao mesmo tempo caótico, né? Por isso que muitas pessoas têm medo dessas revelações que podem acontecer quando se contacta um oráculo ou se entra em contato com um vidente ou com uma pessoa que pode investigar as forças espirituais, porque quem tem esse poder sabe muito bem que o passado, o presente e o futuro se encontram dentro da consciência ampliada da espiritualidade. E muitas pessoas, muitos videntes, muitos clarividentes, e no Brasil existe muito disso, muitas pessoas têm o poder de ler o inconsciente das pessoas. E o nosso eu interno, muitas vezes ele planeja com antecedência muito do que vai acontecer no futuro. E essas pitonisas justamente tinham o poder de ler aquilo que na verdade já está impresso em nós mesmos. Muitas vezes nós temos sonhos proféticos ou sonhos que têm predições do futuro. Nós temos
antevisões do que vai acontecer, e justamente o sono, que é também um estado de êxtase. Em certos momentos do sono nós entramos em estados que só com a mais profunda yoga, com o treinamento oculto, é que se pode alcançar. Então, diariamente nós temos um contato com este mundo interno. Só que o nosso cérebro, infelizmente, não sabe interpretar essas vibrações, e ele tenta adaptar na forma de imagens, na forma de criações. Então, muitas pessoas ficam aterrorizadas com as imagens que vêm do sonho, justamente, ou dos sonhos, né? Porque elas são caóticas e elas nos mostram uma realidade muito diferente daquela que nós vivemos aqui, e principalmente a realidade simbólica do nosso inconsciente. A grande linguagem do mundo espiritual é a linguagem dos símbolos, e também a linguagem das cores e dos sons, e infelizmente não é assim que nós compreendemos o mundo. Então a maior parte das pessoas tem medo dos seus sonhos, ou até os desconsidera, quando na verdade nós deveríamos fazer um bom uso desses sonhos, pois cada um de nós é o melhor vidente que nós podemos achar, porque quando nós temos os sonhos, por mais absurdos que eles possam parecer, na verdade eles são mensagens da nossa alma, do nosso inconsciente. Se nós anotássemos diariamente aquilo que nós sonhamos, nós descobriríamos certamente uma mitologia pessoal que nós temos dentro de nós. Então, estes templos antigos, onde haviam essas previsões, eles faziam exatamente a leitura do inconsciente das pessoas. Só que as pitonisas, devido ao seu treinamento, devido realmente ao desenvolvimento dessas capacidades, realmente traduziam de uma maneira mais clara para as pessoas. Daí que Delfos e outros oráculos que foram mencionados realmente se transformaram em locais de peregrinação, e muitos locais assim, e na verdade muitas pessoas assim ainda existem no mundo, e cada vez mais nós teremos pessoas capazes de ler o seu próprio inconsciente, ou de ler o inconsciente das pessoas, até que nós tenhamos realmente, uma vez mais, a compreensão do nosso inconsciente, e nós entremos de novo na compreensão do mundo espiritual. Então, ouvintes, esta foi a primeira parte do nosso programa de hoje, falando do oráculo de Delfos, uma introdução a esse assunto. Obviamente que eu recomendo a todos pesquisarem mais, lerem mais a esse respeito, porque há muitas coisas interessantes nesse assunto. No segundo bloco de hoje nós vamos falar sobre as grandes obras de arquitetura da antiguidade, as 7 maravilhas do mundo antigo, e que já tem inclusive as 7 maravilhas do mundo moderno, uma corporificação da sabedoria divina dentro das construções, corporificando esta sabedoria dentro do mundo material. Então convido a todos para o nosso segundo bloco, que vai ser daqui a pouquinho, depois da mensagem da Levir, a loja esotérica virtual, que está convidando a todos os nossos ouvintes, vocês que estão aí nos vendo, nos ouvindo pela primeira vez, venham participar da Levir e
auxiliar para que esta e outras iniciativas possam permanecer no ar. Vamos ao intervalo e voltaremos já. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Estamos trazendo para vocês temas do livro A Sabedoria Secreta das Idades. Toda hora eu mudo o nome do livro porque ele não tem ainda título fixo em português, então a gente acaba se embananando um pouco. É The Secret Teaching of All Ages, os ensinos secretos de todas as idades, ou das idades, do grande ocultista. Eu também gosto de crer e colocar a etiqueta nele, um grande teósofo, um grande pesquisador do ocultismo, grande maçom e realmente alguém que se dedicou muito à espiritualidade. E dentro do seu livro há realmente uma parte muito interessante quando ele vai nos falar das 7 maravilhas do mundo antigo, onde ele nos diz o seguinte: que muitos dos escultores e arquitetos do mundo antigo foram iniciados dos mistérios, particularmente dos ritos de Eleusis, na Grécia. E desde o início dos tempos, aqueles que trabalhavam a pedra e também a madeira constituíram uma casta
que era muito oculta e divinamente oculta, deveríamos dizer. E como a civilização se espalhou lentamente sobre a terra, cidades foram construídas e muitas outras foram abandonadas. Monumentos foram erigidos para heróis e no passado desconhecido. Templos foram construídos para deuses que atualmente não são mais cultuados, e estes templos, estas grandes construções ou estátuas e pinturas se encontram hoje quebrados e abandonados na poeira das nações que as inspiraram. E as investigações revelaram que os construtores destas cidades e monumentos antigos e seus escultores que cinzelaram muitas daquelas formas, na verdade eram mestres em seus ofícios, e que no mundo de hoje não existe nada igual a eles. Eles tinham um profundo conhecimento de matemática, de astronomia, e a sua arquitetura antiga tem um profundo conhecimento da anatomia revelada nas estátuas gregas, por exemplo, e isto prova que estas mentes eram iniciadas, profundamente cultivadas na sabedoria que constituíam os arcanos dos mistérios. Então, assim é que se constituiu a guilda dos construtores, né? Que são os progenitores dos maçons modernos, né? Se bem que a guilda, né, que nós dissemos era obviamente de maçons, né, que quer dizer pedreiros operativos, ou seja, aqueles que realmente construíam formas belas, templos, catedrais, igrejas e prédios públicos mais modernamente, tinham um conhecimento muito profundo. Então, na antiguidade, as assim chamadas 7 maravilhas do mundo, e aparentemente projetadas por razões diversas, eram verdadeiros monumentos erguidos para perpetuar os arcanos dos mistérios. Eram estruturas simbólicas colocadas em locais peculiares, né? Bastante simbólicos, e o objetivo real do seu erguimento pode apenas ser sentidos por aqueles que vislumbravam o lado oculto das coisas. Eliphas Levi, por exemplo, fez notar a acentuada correspondência, entre estas 7 maravilhas do mundo antigo e os 7 planetas sagrados. As 7 maravilhas do mundo foram construídas pelos assim chamados filhos da viúva, né? Um dos nomes simbólicos para os maçons, em homenagem aos 7 gênios planetários, as 7 grandes inteligências que estão apenas abaixo de Deus no nosso sistema solar, abaixo apenas do grande arquiteto do universo. E seu simbolismo secreto é idêntico ao dos 7 selos do Apocalipse, ou então as 7 igrejas da Ásia. E obviamente quem for iniciado, quem estudar esses assuntos, saberá visualizar essas conexões ocultas dos 7 aspectos ocultos que existem nessas grandes construções antigas. E abordando então as mesmas, né? A primeira delas é o chamado Colosso de Rhodes, que era uma estátua de bronze gigantesca que possuía 109 metros de altura e
que exigiu 12 anos para ser construída. E foi um trabalho de um artista iniciado chamado Chares de Lindos. E a teoria popular, né, aceita por centenas de anos, é que esta figura, né, que estava justamente no porto, né, de Rhodes, né, e que tinha um pé de cada lado, né, do porto de Rhodes, justamente na sua entrada, e que os navios passavam, né, entre os seus pés. Infelizmente é uma teoria comprada, né, até os dias de hoje, uma vez que esta construção não está mais de pé para nós sabermos exatamente como ela realmente era. E infelizmente a estátua ficou de pé por apenas 56 anos, sendo demolida, né, por um terremoto no ano de 224 antes de Cristo, quando ela infelizmente veio abaixo. E as partes quebradas do colosso, que ficaram dispersas sobre o solo por mais de 900 anos, foram finalmente vendidas para um comerciante judeu que as levou do local em cerca de 700 camelos que foram utilizados para carregar aqueles restos da grande estátua. E muito metal havia ali naquela estátua, né? Então muitos acreditam que aquele metal foi convertido em munições e também tubos de drenagem, né? E esta gigantesca figura dourada, como assim ela se apresentava, com sua coroa de raios solares e sua tocha levantada, representava o Sol, o Homem-Sol oculto e glorioso dos mistérios, ou o Salvador universal. E obviamente que estátuas modernas, como a estátua da Liberdade, né, pela imagem aí que eu estou mostrando, aqueles que estão me acompanhando no vídeo estão vendo a semelhança, né, do Colosso de Rhodes, justamente com a estátua da Liberdade, já que ela segurava uma tocha que representa o fogo sagrado, o fogo que brilha nos céus como o sol, o grande hierofante, a grande fonte da luz que é o sol. E a segunda das maravilhas do mundo antigo era o templo de Diana, na Grécia, que infelizmente também só restou dele pouquíssima coisa, né? Após o exílio de Atenas, Fídias, o maior de todos os escultores gregos, foi a Olímpia, numa determinada província, e lá projetou a colossal estátua de Zeus, e o chefe dos deuses da Grécia. Então, na verdade, a estátua lá não é de Diana, mas sim de Zeus. E não há uma descrição precisa da obra-prima que nós estamos falando a respeito. Somente algumas moedas antigas dão uma ideia inadequada da sua aparência geral, né? Mas deve ser parecida justamente com
algumas das construções gregas, né, que nós vemos atualmente. Então, esta estátua, né, enorme, né, de Zeus, né, dentro desta grande construção com colunatas, né, tinha então o corpo do deus Zeus revestido com marfim, e as suas vestes eram de ouro machetado. E se supõe que em uma das suas mãos havia um globo com a figura da deusa da vitória, e no outro um cetro com uma águia em cima dela. E a cabeça de Zeus era do tipo arcaico, com barba e coroado e com as insígnias da oliveira, né, que é também simbolicamente uma planta que chama o simbolismo do Deus Sol. Então, o templo de Zeus, né, como seu nome implica, era um monumento dedicado ao espírito planetário, né, ao logos planetário do planeta Júpiter, um dos 7 logos que se curva diante do Deus Sol. E com relação ao templo de Diana, ela era também uma das belezas, das maravilhas do mundo antigo, realmente muito parecida com a do templo de Zeus, e também está totalmente desaparecida, né? Pois foi construída no 5º século antes de Cristo e apresentava colunas jônicas num plano justamente para representar a sua deusa Diana. E o local escolhido foi Éfeso, uma cidade ao sul de Esmirna, totalmente construído em mármore. O seu telhado era apoiado por 127 colunas, e cada uma com 60 metros de altura e mais de 150 toneladas de peso. E, segundo corre a lenda, ele teria sido destruído no ano de 356 a.C. por obra de magos da magia negra, né? Na verdade, deve ter sido com algum ataque mais efetivo do que simplesmente a magia negra para demolir um templo desse tamanho. Então, segundo aqui o Manly Hall, esse crime odioso era realmente destruir as coisas sagradas que haviam naquele templo, perturbando a mente daqueles que o frequentavam. E mais tarde foi reconstruído, mas o seu simbolismo foi perdido. E o templo original, concebido como uma miniatura do universo, foi dedicado à Lua, que é o símbolo oculto da geração de todos os ocultistas. Agora aqui no livro do Eliphas Levi, né, há uma controvérsia, né, porque ele menciona aqui Eliphas Levi que dentro dessas 7 belezas, né, do mundo antigo, ou 7 maravilhas do mundo antigo, deveria constar o templo de Salomão, mas infelizmente assim não acontece, pois o que se menciona como beleza
do mundo antigo, na verdade, é outra, né? Que seria uma outra construção também de poder muito grande. Mas o templo de Salomão, tão caro para os maçons, também não pode deixar de ser mencionado, né? Pois, segundo consta, nele havia sido guardado a Arca da Aliança, contendo as tabuletas, né, dos 10 mandamentos dados por Deus. E, na verdade, o templo foi destruído e reconstruído 3 vezes, e cada vez maior ele foi construído, originalmente pelo rei Salomão. E, na verdade, o que resta para nós modernamente é considerar o templo do rei Salomão como um simbolismo. O simbolismo da construção no plano físico de uma obra que representa a luz espiritual que está no mundo oculto. E isto é realmente muito importante para os maçons, para a maçonaria, pois é exatamente a função dos seres humanos aqui na Terra, ou seja, erguer na matéria principalmente a nossa própria atividade, o nosso próprio ser, a nossa presença física no mundo como uma imagem do mundo divino, da nossa alma, do nosso espírito. E então o fato desse templo ter sido destruído, infelizmente, fisicamente, mas interiormente, na verdade, ele então permanece, porque a quarta grande beleza, né, do mundo antigo, ou que nós vamos apresentar para vocês, foi justamente Faros, né, ou o farol de Alexandria, que foi erguido no ano de 283, 247 a.C., e é descrito como sendo de mármore branco e mais de 200 metros de altura, tendo sido erguido no reinado de Ptolomeu. Mesmo naqueles dias antigos, teria custado realmente uma fortuna erguer um farol, não só com esse material, mas pela portentosa magnificência da sua estrutura. E hoje realmente custaria muitos e muitos milhões de dólares para erguer uma obra desse tipo. E fogos que eram acesos no seu topo iluminavam a sua parte superior, e então permitia a sua visualização milhares, na verdade não milhares, mas milhas de distância daquele ponto brilhante. Nós temos que lembrar que realmente a iluminação naquelas épocas era uma coisa muito escassa, e também foi destruída por um terremoto, o grande farol de Alexandria, no ano de 1350, e sendo a mais alta de todas as maravilhas, na verdade sempre foi mencionado pelos escritores. E a atribuição desta grande obra é a Saturno, o pai dos deuses e o iluminador de toda a humanidade, pois Saturno esotericamente tem a ver com a nossa mente,
além do simbolismo da estrutura corporal e óssea, mas esotericamente nós podemos ler isso em Blavatsky, na sua Doutrina Secreta, ou os comentários de Alice Bailey. Saturno tem uma importância muito grande para a nossa mente. A quinta maravilha do mundo antigo era o mausoléu de Halicarnasso, um magnífico monumento erguido pela rainha Artemísia em memória do seu rei morto, o rei Mausolo. Daí a terminologia que chama essa maravilha de mausoléu. Então, os projetistas desse edifício foram Sátiro e Pitys, e 4 grandes escultores foram empregados para ornamento nesse edifício. E ele tinha 114 metros de comprimento e 92 de largura, e foi dividido em 5 seções principais, ligados obviamente ao simbolismo dos nossos sentidos, e em cima dele havia uma pirâmide, ou seja, a natureza espiritual do homem no simbolismo. E esta pirâmide tinha então uma escala de 24 passos, e após o seu ápice, uma estátua do rei Mausolo em uma carruagem. Muitas tentativas foram feitas para reconstruir esse monumento, que foi também destruído por um terremoto, mas nenhuma dessas tentativas foi bem sucedida. E esse monumento foi consagrado ao planeta Marte e foi também erigido por pessoas altamente versadas no conhecimento oculto. Já a sexta das maravilhas do mundo antigo é o Jardim Suspenso da Babilônia, os mais conhecidos como os jardins, os jardins suspensos, e manteve-se dentro das terras do palácio de Nabucodonosor, perto do rio Eufrates. E muito se fala a respeito da sua beleza, das inúmeras plantas que foram trazidas do mundo todo para enfeitar e embelezar aqueles jardins que realmente encantavam o povo da região. E eles foram construídos em cerca de 600 a.C., mas infelizmente o nome do seu arquiteto ou do seu artista, aquele que o projetou, não foi preservado. Eles simbolizavam as planícies do mundo invisível e foram consagrados a Vênus, a deusa do amor e da beleza. E finalmente, a sétima das belezas do mundo antigo, as pirâmides do Egito. A única das belezas do mundo antigo que ainda estão de pé. E mesmo que Hermes tenha previsto ao seu discípulo Asclépio que do Egito só restariam as pedras, mas pelo menos as pedras ainda estão lá e obviamente são muito mais antigas do que a nossa egiptologia, o que a nossa arqueologia reconhece. Então o Manly Hall nos fala que a grande pirâmide era o supremo entre os templos dos mistérios, e para ser fiel ao seu simbolismo astronômico, ele obviamente foi construído há muito mais tempo atrás do que reconhece a arqueologia. Como Blavatsky e Manly Hall
atribui às pirâmides pelo menos 70 mil anos de idade. E, obviamente, ali se cultuava Osíris, que as lendas populares dizem que ele ali havia sido enterrado, mas nós sabemos que a função das pirâmides é completamente outra. As pirâmides são, na verdade, máquinas iniciáticas, e mesmo que se diga que foi o próprio Hermes Trismegisto que as projetaram, na verdade foram sábios muito mais antigos que tinham uma visão muito mais profunda. Mais de 90 pirâmides do Egito são uma projeção ortogônica do céu, das estrelas que mais importavam para os Atlantes, e eram os Atlantes que detinham esse conhecimento das formas, das energias, e foram eles que realmente encetaram esta grande obra que está de pé até hoje, que encanta, que maravilha, mas nós, infelizmente, não sabemos colocar ela para funcionar como os egípcios e como os atlantes sabiam. Então, estas maravilhas do mundo antigo eram corporificações de princípios espirituais, pois pirâmide quer dizer o simbolismo do fogo ou o simbolismo do espírito. Então, são corporificações da sabedoria oculta, das tradições ocultas. E, só para não passar batido, modernamente foram eleitas, as maravilhas do mundo moderno, ou inclusive por votação pela internet, e vale a pena mencioná-las mesmo que rapidamente, que são a grande pirâmide de Chichén Itzá, no México, o nosso querido Cristo Redentor, aqui no Rio de Janeiro. Então, uma das maravilhas do mundo moderno está aqui conosco no Brasil. O Coliseu de Roma também é uma das belezas do mundo moderno. A grande muralha da China também está entre elas, e os astronautas dizem que é praticamente a única das obras humanas que pode ser vista inclusive do espaço, porque se estende por centenas, milhares de quilômetros. Machu Picchu, no Peru, também é uma das maravilhas do mundo atual, apesar de ser já bem antiga. Petra, na Jordânia, com as esculturas de pedras encravadas no atual deserto da Jordânia. E finalmente o grande símbolo da Índia, apesar de ser construído com arquitetura muçulmana, mas o Taj Mahal obviamente é a cara que a Índia é reconhecida no mundo todo, construído pelo Shah Jahan, totalmente em mármore, em homenagem à sua esposa. Disse também que ele pretendia erguer um Taj Mahal negro, que seria em homenagem a ele mesmo, mas permaneceu e foi construído apenas o Taj Mahal branco, que permanece símbolo da espiritualidade da esposa do Shah Jahan, que deu à luz a inúmeros filhos e foi por ele homenageado assim. E esta forma de uma grande abóbada é corporificação também de uma grande sabedoria. Quando há uma reunião de seres humanos em que há realmente a elevação espiritual, ou quando há
sentido devocional de amor a Deus, de veneração, de louvor, de posicionamento da mente das pessoas rumo ao espiritual, no astral se forma esta cúpula. Então muitas igrejas, muitas capelas ou construções realmente que têm esse conhecimento também incorporam a cúpula como representação de uma realidade aqui na matéria, de algo que acontece naturalmente. A matéria astral, a matéria espiritual forma esta cúpula. Então, ouvintes, nós passamos no dia de hoje rapidamente citando estas maravilhas do mundo antigo e algumas do mundo moderno, com o simbolismo arquitetônico. Isto, obviamente, foi uma leve pincelada, porque esse assunto é muito vasto e eu convido a todos vocês a pesquisarem mais, aqueles que têm interesse, pois muitas construções clássicas e até populares que estão à nossa volta têm um simbolismo oculto. E isso faz parte também das ciências e das tradições ocultas. E pelo avançado da hora, nós vamos ter que terminar o programa aqui, convidando a todos vocês para uma última vibração, queridos ouvintes, agradecendo muitíssimo aí a grande audiência que vocês me concedem, e não só agora ao vivo, mas também aqueles que estão me acompanhando nas gravações. Vamos, ouvintes, fechar uma vez mais os nossos olhos e contactar o nosso ser interno, sentindo o batimento cardíaco, com o poder da nossa mente. Visualizemos a chispa divina irradiando dentro do lótus do nosso coração. Vamos expandir essa luz com a nossa vontade, fazendo-a tomar todo o nosso corpo, imergindo todos os nossos órgãos na luz divina que vem através do nosso coração. Que essa luz se expanda, purifique e ilumine dentro e fora do nosso coração. E nesse momento solene, vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que assim seja, que esta luz interior brilhe cada vez mais na vida de vocês. É esta a verdadeira lux esotérica, a luz interior que brilha em cada ser humano, unida à luz divina que brilha no universo. Agradecemos uma vez mais a audiência de todos e a partir de agora vai continuar a programação musical totalmente interativa aqui da Esotérica FM. Convido a todos para a nossa próxima edição. E finalmente desejo a todos um ótimo final de noite, um bom descanso
envio a todos aqui o meu virtual, mas sempre forte, fraternal abraço para todos vocês e aguardamos a todos na próxima edição do programa Lux Esotérica. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da